eu sou um homem trans, eu tô num processo de realização meio que de vendas de camisetas para poder custear todos os encargos que envolvem, né, a minha mastectomia, que seria a retirada das mamas. O problema do plano de saúde que não me ajuda é que, na verdade, ele dificulta o máximo possível a gente conseguir esse tipo de cirurgia, né? E nem que não seja para custear toda a cirurgia, pelo menos para custear os encargos de um advogado para me orientar durante esse processo de pedir o reembolso do seguro, ou até mesmo, no pior dos casos, entrar num processo jurídico contra a própria empresa de seguro, né? Durante todo esse processo, assim, de transição, eu já sabia que não ia ser fácil, apesar de eu ter uma rede de apoio e uma comunidade bem forte, assim, que dá uma ajuda bem grande. Não é fácil, assim, não é fácil você viver num mundo que te julga como doente, que te coloca como doente, e na verdade que você precisa ser doente, né, nesse mundo, porque se a transexualidade não for vista como doença, muitas pessoas que não têm acesso ao tratamento hormonal por vias particulares perderiam isso no SUS, porque o SUS deixaria de obrigatoriamente ter que lidar com esses pacientes, tratar estas pessoas com o tratamento hormonal. De certa forma é um paradoxo pra gente, né? É triste ver como é dificultado, porque a gente já é visto como doente e a gente tem uma puta luta pra provar que a gente é doente perante essas instituições, seja no SUS público quanto nas redes privadas, né? Ou seja, a gente já é visto como tendo uma doença e a gente ainda tem que lutar e se esforçar pra poder provar que a gente tá na pior situação possível e que se a gente não estiver prestes a se suicidar por conta disso, a gente não pode ter nossos direitos acolhidos diante dessas instituições, né? Eu acredito que a transexualidade é um termo bem novo. A gente conhece pouco, né, na verdade, tipo, biologicamente do que se trata. A gente tem estudos sobre isso, muito poucos estudos e há muito pouco tempo. Então a gente vê o quê? A gente vê que a transexualidade ainda é patologizada, né, da pior maneira possível, diferente da homossexualidade, que saiu há 25 anos já, das linhas da OMS como patologia. Os termos mesmo, os estudos em cima disso, as pessoas trans dentro de universidades, porque assim, tipo, pra você se assumir trans é um grande passo e a princípio você não sabe muito bem o que tá acontecendo. E isso eu tô falando de mim, uma pessoa que vive no século, tem 27 anos em 2020. Eu fico imaginando antes, quando você não tinha nenhuma outra referência do que poderia ser, você não tinha ideia de que você poderia, né, ser uma pessoa com uma identidade de gênero e nasceu num corpo diferente. Isso é muito difícil, assim, tipo, eu fico pensando quando eu era menor e passava por pessoas, mulheres principalmente, né, que aqui em Assis tem uma comunidade muito forte de mulheres trans. Quando eu passava na frente dessas mulheres, eu sempre pensava, são homens gays que se vestem de mulher, porque eu não tinha, em teoria, na minha cabeça, não existia nada que criasse a ideia de transexualidade, né. Então eu tentava adequar ao que se tinha na minha cabeça naquele momento. E junto com isso, junto com essa vinda do século XXI e as pessoas discutindo sobre isso e entendendo a existência dessas pessoas, a gente começou a andar nesse sentido, né, da identidade de gênero. O que é muito tarde, né, muito tardio se a gente for parar pra pensar que essa ideia tem ocorrido assim nos últimos 30 anos, que a gente realmente tem se discutido sobre isso de uma forma que chegou no mainstream, né, que não ficou somente entre as pessoas trans. Dentro disso existe um apagamento, existe todo um apagamento da vivência trans, porque as pessoas fecham o olho pra isso, as pessoas acham que libertinagem, que é safadeza, ou até mesmo uma doença que tem cura. A básica que a gente deveria seguir no mundo é que as pessoas, elas deveriam ser quem elas são, e quando diz somente ao seu corpo, não faz diferença, entendeu? Eu, em particular, eu acredito que a transexualidade, ela expõe a falha base da identidade de gênero compulsória que a sociedade coloca, porque o gênero ele é apenas cultural, né? E quando você impõe identidade de gênero a corpos tão específicos e particulares como o corpo humano e como a mente humana, você tá, na verdade, podando todas as possibilidades que podem surgir dessa mente, desse corpo, né? Quando você impõe uma identidade de gênero culturalmente a uma pessoa, você tá limitando ela. O LGBT, no geral, ele já é uma prova de que isso é falho, né? Você tentar impor orientações sexuais, tentar impor identidade de gênero, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar e o ser humano vai
vai arranjar formas de expressar a sua individualidade de maneiras diferentes. Se o gênero tá imposto na sociedade, a gente tem convivido com ele por milhares de anos e muitas pessoas alegam que por conta disso não se tem como quebrar a identidade de gênero, a transexualidade vem e fala assim, bom, se o gênero tá aí, o que a gente pode fazer é distorcer ele de uma maneira de que cada pessoa possa ter sua individualidade dentro disso, entendeu? Sair da caixa, quebrar uma das maiores caixas sociais que a gente impôs, assim, sabe? Que é a de gênero. Dentro disso, né, a sociedade obviamente nos marginaliza. Dentro disso eu tenho que pontuar o recorte social e racial, que é muito importante porque existe uma grande diferença entre você ser trans, principalmente um homem trans e uma mulher trans. Existe a diferença entre você ser uma pessoa trans rica e uma pessoa trans pobre e principalmente a diferença entre você ser um trans preto e um trans branco, porque a vivência da pessoa trans preta é muito diferente, independente do gênero, independente da classe social. Esse recorte ele existe e ele é muito violento mesmo com as pessoas pretas, é tipo muito mais do que com as pessoas trans brancas. Então isso a gente tem que pontuar, porque é importante falar disso pra gente entender como que acontece, né? Vem cá, gorda. E dentro disso, a vivência da pessoa transexual, ela já passa, né, por processos de afastamento mesmo, assim, né, da sociedade e como as pessoas veem a gente. E o quão bonito hoje é você apoiar e aprovar pessoas trans através do seu discurso, né, mas não tanto através das suas atitudes. A gente vê, por exemplo, a solidão das pessoas trans, que são pessoas que são adoradas, assim como mulheres pretas e pessoas gordas. A gente vê as pessoas falando muito, né? Ai, que lindo, que maravilhoso, nossa, massa demais. Mas acolher essas pessoas dentro das suas famílias, acolher essas pessoas dentro das sociedades que elas vivem, das rodas sociais que elas vivem, é muito mais difícil, sabe? É muito mais difícil você ter que sair da sua zona de conforto pra poder apoiar essas pessoas que precisam de ajuda, né? Eu vejo a existência trans como uma resistência, assim, sabe? Uma resistência aos papéis que a sociedade impõe pra gente. Toda uma sociedade como ela vem caminhando de uma maneira que ela vê tudo como, tipo, uma maneira de se autopromover, né, na sociedade de hoje, ou seja, lacrar em cima, e uma resistência pessoal, assim, sabe, uma maneira de olhar pro sistema e falar, não, eu não vou me encaixar nisso que você propõe. E não me encaixar não significa destruir uma sociedade, né, significa apenas construir o meu eu, porque a sociedade está doente num sentido de autoconhecimento e autoaceitação. Eu sinto que muitas pessoas, né, eu acho que isso vem mudando lentamente, assim, mais fervorosamente nos últimos anos, mas ainda assim bem lentamente, da gente entender que a gente é cada um mundo e que a gente pode colidir, que a gente pode aprender uns com os outros sem que a gente machuque o outro e a gente consiga, tipo, ser nós, apenas sermos, assim, sem que isso seja uma agressão ao outro, né? Você faz da sua vida o que você quiser e você vai colher as consequências daquilo que você faz. Eu acredito e eu olho ao meu redor e vejo tantas outras pessoas trans sendo acolhidas dentro dessa ideia de amor e muitas outras que não. Mas eu acredito que é isso.